Deus que quebra todas as cadeias. Tu és o Deus que quebra todas as cadeias. Destrói muralhas e derruba as fortalezas. Destrói muralhas e derruba as fortalezas. Tu és o Deus que cura todas as doenças. Tu és o Deus que cura todas as doenças. Que purifica, justifica e santifica. Tu és tremendo, maravilhoso e conselheiro, vitorioso, leão de Judá. Tu és a fonte de água viva, bem cristalina, que me sacia e me faz cantar. Aleluia, eu sou feliz em te amar, meu Salvador. Aleluia, eu tenho paz, pois encontrei o teu amor. Alegria, vida eterna e louvor. Tu és o Deus que quebra todas as cadeias. Tu és o Deus que quebra todas as cadeias. Destrói muralhas e derruba as fortalezas. Destrói muralhas e derruba as fortalezas. Tu és o Deus que cura todas as doenças. Tu és o Deus que cura todas as doenças. Que purifica, justifica e santifica. Tu és tremendo, maravilhoso e conselheiro, vitorioso, leão de Judá. Tu és a fonte de água viva, bem cristalina, que me sacia e me faz cantar. Aleluia, eu sou feliz em te amar, meu Salvador. Aleluia, eu tenho paz, pois encontrei o teu amor. Alegria, vida eterna e louvor. Videira, 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 vida. Videira, 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 vida. Videira, 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 vida. Videira, 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 vida. Oi, tu és tremendo, maravilhoso e conselheiro, vitorioso, leão de Judá. Tu és a fonte de água viva, bem cristalina, que me sacia e me faz cantar. Aleluia, eu sou feliz em te amar, meu Salvador. Oh, aleluia, eu tenho paz, pois encontrei o teu amor. Alegria, vida eterna e louvor. Aleluia, eu sou feliz em te amar, meu Salvador. Aleluia, eu tenho paz, pois encontrei o teu amor. Alegria, vida eterna e louvor. Videira, 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 vida. 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 Oh, glória! Aleluia! Meus queridos, minhas queridas, domingo, mais uma vez vamos pensar um texto bíblico, que Deus possa falar ao seu coração, que de alguma forma eu possa conseguir verbalizar de uma forma agradável. O texto de hoje é um texto dificílimo. São poucos líderes religiosos que falam sobre esse texto. Eu gosto de falar antes, eu não vim para bater em ninguém. Nenhum líder religioso deve bater em ninguém. O texto por si só, ele é forte, porque ele vai de encontro
aquilo que nós queremos e aquilo que a grande maioria das igrejas estão nos apresentando, que não deixa de ser bíblico, mas tem mais coisas na Bíblia, e essas mais coisas a gente tem deixado de lado. E eu gosto de apontar essas coisas, embora elas sejam difíceis. Mais uma vez eu vou te dizer, o texto é de Abacuque, um profeta de 600 anos antes de Cristo. Obviamente, a visão do profeta, ela é do seu tempo. Deus pode dar visões do futuro e o vai fazer nesse texto, e ele não vai gostar do que viu. O enredo do texto é esse. Mas, queridos, coloque no seu coração, eu e você, nós estamos pós-Bíblia. Nós temos muito mais informação do que Abacuque. Aí a gente fica no século XXI, Deus me mostra, já mostrou, já está escrito. Quando é de caráter pessoal, Deus pode falar com você. Lógico, eu nunca disse que Deus não pode falar para você. O que me preocupa é crente que está querendo ouvir coisas que já estão escritas. Cuidado para você. Deus me mostra e Deus está te respondendo. Já está escrito, é só ler. Está escrito. O que falta muitas vezes é eu parar para ler o que está escrito, pedindo a Deus o que já está escrito. Imagina seu filho falando com você, mãe, me mostra, já escrevi. Mãe, fala comigo, já está escrito. E eu estou fazendo isso com Deus. Então coloque isso no seu coração. Quero pensar com vocês nesse domingo. Já estou avisando, o texto é difícil, o texto é pesado, mas o texto é bíblico. Aconteça o que acontecer, Deus está no controle. Estamos há mais de um ano na pandemia, e ouvir alguém falando, Deus está no controle. Óbvio, lógico que qualquer ser humano, quando ouve alguém falar, Deus está no controle, um ano de pandemia, essa pessoa fala, Deus está no controle com isso aí? Que Deus é esse? Parta do princípio que quem está te respondendo não crê em Deus. Parta do princípio que quem está te falando tem uma visão apenas humana. Parta do princípio que o problema não é Deus, o problema somos nós. E eu digo mais, eu sei que algumas pessoas não concordam comigo, mas eu tenho que te respeitar. Eu tenho muita dificuldade, mas muita, não é pouca. Em fevereiro, eu recebi várias imagens de uma foto do carnaval de 2020. Aí as pessoas colocam, olha o que Deus fez. Irmãos, eu tenho uma dificuldade grande de entender que porque uma escola de samba do Rio de Janeiro fez um enredo e alguém colocou, aí eu posso dizer, com muito mau gosto, alguém puxando Jesus. Não faça isso, porque ser humano nenhum tem poder para isso. Ok, isso eu concordo. Mas aí alguém vem e fala, a pandemia veio. Deus colocou uma pandemia no mundo inteiro porque uma escola de samba do Rio de Janeiro fez isso. Eu tenho muita dificuldade com isso. Não é pouca. E vi vários pastores concordando. Olha o que Deus faz. Irmãos, nós estamos humanizando Deus. Deus está agindo como eu gostaria de agir. Isso é humanizar Deus. Eu tenho muita dificuldade. E tenho muita dificuldade com denominações, igrejas, líderes religiosos, que não abrem os olhos da sua igreja para um crescimento, uma maturidade espiritual, que Deus está no controle, apesar de pandemia, Deus está no controle, porque o nosso controle não é o controle de Deus. E Abacuque, ele é um profeta, e o primeiro ensinamento que eu quero tirar de Abacuque, capítulo 1, aconteça o que acontecer, Deus está no controle, mas para mim não está claro isso. Abacuque é um profeta. Se você lê os profetas, quando um livro de um profeta começa, ele diz, assim diz o Senhor. Porque o profeta ouve,
o profeta vê aquilo que Deus revelou e ele passa para a humanidade. Então ele diz, assim diz o Senhor, não sou eu o autor do que eu vou falar, eu sou apenas um instrumento. Na Bíblia é assim que começa, Abacuque não. Eu gosto de falar isso porque a maioria dos crentes lê em Abacuque e ninguém percebe isso, porque não está lendo para degustar a palavra, está lendo para dizer, eu li a Bíblia 100 vezes, ok, é bonito. Mas talvez você leu a Bíblia 100 vezes e não observou que Abacuque não começa com assim diz o Senhor, como qualquer profeta diz. Queridos, mastigue a palavra. E Abacuque começa assim, o seu livro. O peso que viu o profeta Abacuque. Ele larga logo no início o peso que eu vi. O que eu vi é pesado. Até parece uma pandemia. Não é só você ler o texto. Mas se Deus revelou a Abacuque, ele não começa, assim diz o Senhor, ele começa, o peso que eu vi. Queridos, 1 ano de pandemia está pesado. E está pesado para todo mundo. Está pesado para quem é crente, está pesado para quem não é crente, está pesado para quem é ateu, está pesado para quem tem dinheiro, está muito mais pesado para quem não tem dinheiro. Porque o nosso mundo é assim, infelizmente. Mas, queridos, aconteça o que acontecer, Deus está no controle, mas para mim não parece, lógico que não parece. Se você chegar na sua casa, aí você fala com a sua esposa, nossa, nossa casa está o caos. Ela, não, está tudo sob controle. Como está tudo sob controle? Está tudo jogado na sala? Porque essa é a nossa visão. E é baseado nessa visão que a gente quer controlar Deus, pelo amor de Deus. Retire isso do seu coração. Nós queremos pegar coisas humanas e comparar com Deus, porque estamos humanizando Deus. Deus tem que agir como eu ajo. Se uma escola de samba carregou puxando Jesus, é uma afronta, então tem que ter um vírus. Eu não consigo entender esse Deus. E eu não concordo com quem falou comigo. Eu concordo que uma escola de samba não deveria fazer aquilo, deveria respeitar a fé das pessoas. Mas achar que Deus colocou uma pandemia no mundo por conta de uma escola de samba é dar muita ênfase para uma escola de samba. Deus é Deus. Nós estamos querendo humanizar Deus, não faça isso. E Abacuque começa o seu livro, não como assim diz o Senhor, ele, o peso que eu estou vendo. E ele não para por aí. Olha o versículo 2 do capítulo 1. Até quando, Senhor? Ele não usa o assim, diz o Senhor, e ele parte para um até quando? Eu não estou vendo Deus no controle, para mim está o caos, para mim está pesado. Ele vira para Deus e até quando? Querido, você que está me vendo hoje neste domingo, não somos parecidos com Abacuque? Deixamos de falar, assim diz o Senhor. Deixamos de ser um profeta para questionar Deus, por quê? Deus não está agindo como tem que agir. Está o caos aqui embaixo. Eu acho esse texto fantástico. Esse texto é de uma maturidade. Esse texto é a cara do ser humano. Esse texto me faz crescer quando eu olho para o caos e consigo entender que aquele caos não tira o controle de Deus. Isso é maturidade cristã. Isso é crente raiz. É crente que está enfincado, que apesar de, ainda que, Deus está no controle. Aconteça o que acontecer, Deus está no controle, porque eu não vou humanizar Deus, embora eu não consiga ver Deus no controle. E Abacuque vai piorar o que estava ruim, mas Abacuque é a minha cara. Meu nome nesse momento poderia ser Abacuque, e creio que o seu nome também poderia ser Abacuque. Ele vira para Deus no versículo 2, ao invés de dizer, assim diz o Senhor, ele diz, até quando? Ele enfrenta Deus. E ele continua. Versículo 3. Por que razão me fazes ver a iniquidade e ver a vejação? Porque a destruição e a violência estão diante de mim. Há também quem suscite a contenda e o litígio. Abacuque está falando para Deus, aqui está o caos. Aqui tem violência. E aqui tem um grupo de pessoas que levantam a contenda. Ei, que diferença para o século 21. E eu falei lá no início, 600 anos antes de Cristo. Nós estamos distante desse texto.
quase 3.000 anos. E Abacuque é a minha cara. Perdi a função de profeta, assim diz o Senhor, para virar para Deus e até quando? Por quê? Porque eu estou olhando para o caos e não parece que Deus está no controle. Coloque isso no seu coração neste domingo. Apesar do que esteja acontecendo na sua vida, apesar do que está acontecendo no mundo, Deus está no controle. Não seja um Abacuque do capítulo 1, porque Abacuque vai mudar. Abacuque vai se permitir ser transformado. Não é assunto do nosso texto hoje. Isso é mais para frente. São 3 capítulos no livro de Abacuque. O Abacuque do capítulo 3 é outro homem. É outro homem. Mas, queridos, coloque no seu coração. Aconteça o que acontecer. Deus está no controle. Mas para mim não parece. Segundo ensinamento está no versículo 5. Deus ouviu Abacuque largar o verbo até o versículo 4. Se sou eu, já tinha parado. Abacuque, cala a boca. Você, no primeiro, até quando? Você já teria dado uma mãozada em quem falar até quando. Deus não, Deus deixa ele falar. Mas chegou no versículo 4, ele falou, tá bom, já falou demais. Aí Deus fala o seguinte, Abacuque, olha e vê. Queridos, que dificuldade. No meio do caos, Deus lhe convida a olhar de novo para onde você já disse que olhou e ali é o caos. Deus fala assim, Abacuque, olha e vê. Que Deus é esse? Eu já acabei de falar que está ruim. Eu já acabei de falar com ele, até quando? E Deus falou, olha e vê. E Deus fala para Abacuque, um dos textos mais difíceis da Bíblia, Abacuque capítulo 1, verso 5, olha e vê, porque eu estou fazendo uma grande obra. Que grande obra é essa se está no caos? Coloca no seu coração, Abacuque capítulo 1, verso 5, Deus te convida a olhar para o caos, que é o seu caos, não o caos de Deus, e ele diz, eu estou fazendo uma grande obra. Queridos, como Deus está fazendo uma grande obra se está o caos na sua visão, Abacuque. Está o caos humanamente, está. Pessoas vão morrer, mas eu estou no controle. E Deus diz mais a Abacuque, vou repetir, um dos versículos mais difíceis da Bíblia, Abacuque capítulo 1, verso 5, eu vou levantar os caldeus. Aí que eu entrei em parafuso. Se já está ruim sem os caldeus, caldeus aqui no texto, eu não tenho muito tempo para explicar, é babilônicos, é Nabucodonosor. Quem está levantando Nabucodonosor, a Babilônia, é Deus. Abacuque deve ter falado, Senhor, já está ruim, vai piorar. Irmãos, é muito difícil pregar um texto desse no século 21, porque as pessoas que nos ouvem acham que nós não temos fé em Deus. E eu quero te dizer que Abacuque está em crise existencial vendo o caos. Nós hoje estamos em crise existencial vendo o caos, mas Deus está te dizendo, quem está no controle sou eu, louvado seja o nome do Senhor. Deus está no controle. Mas pastor, não parece, estou te dizendo, para mim também não parece, para Abacuque não parece. E segundo ensinamento, Deus está te convidando, olha e vê, porque eu estou fazendo uma grande obra. Que grande obra, Deus? A libertação, vai encerrar a pandemia? Não, eu estou levantando os caldeus. Queridos, coloque no seu coração, quando Deus está no controle, Ele te convida para olhar, nem sempre vai acontecer o que nós queremos. Palavra dura, é bíblico, totalmente bíblico. É possível Deus agir e mudar o cenário do caos? Lógico, nunca disse o contrário. Nunca disse o contrário. Eu só digo que o crente que está preparado para o caos, ele lê Abacuque 1,5, ele olha e vê e diz, apesar de tal caos, Deus está no controle. Louvado seja o nome do nosso Senhor. E para eu encerrar a palavra deste domingo, versículo de número 11. Os caldeus, os babilônicos, eles vão destruir Jerusalém.
É isso que Abacuque está vendo. Abacuque está vendo a destruição. Vocês já estudaram, a Daniel vai ser levado para a Babilônia, tudo isso vocês já conhecem. Quem está vendo isso é Abacuque. Abacuque veio e disse, é o peso. E ele diz, até quando, Deus? E Deus falou, eu estou fazendo uma grande obra. Quem é a grande obra? Levantar os babilônicos, destruíram Jerusalém, levaram cativo o povo de Deus e só vão voltar 70 anos depois. É bíblico, está escrito na sua Bíblia, mas nós não queremos aceitar que Deus haja desta forma. As igrejas não querem te elucidar, abrir seus olhos, dizendo, esta é uma opção do agir de Deus, porque nós não queremos ouvir isso. Nós queremos ouvir, hoje o seu milagre vai chegar, e que é bíblico, e o seu milagre pode chegar hoje. O que eu estou te dizendo neste domingo, esteja preparado se o seu milagre chegar hoje, mas esteja preparado se o seu milagre não chegar hoje. Tem hora que eu fico pensando que eu não sei falar, porque eu vejo tantas reações adversas quando eu prego uma palavra desta, onde a maturidade tem que ser exercida, e a pessoa, o senhor não acredita no poder de Deus. Quando eu disse isso, eu só disse que Deus pode agir, o seu milagre chegar hoje, é bíblico, mas esteja preparado para quando Deus te convidar, olha para onde você está olhando, porque eu estou fazendo uma grande obra. Como Deus pode estar fazendo uma grande obra no caos? E eu encerro aqui a reflexão deste domingo. Os caldeus, os babilônicos, no versículo 11, eles vão derrotar o povo de Deus e eles vão credibilizar a vitória aos seus deuses. Você imagina, nós estamos sendo derrotados, a gente não consegue enxergar que Deus, o nosso Deus está no controle, Nabucodonosor me vence, me leva cativo, e ainda dá o crédito aos deuses dele. E Deus fala isso para Abacuque, eles vão falar que foram eles que conseguiram. Que Deus é esse que só vai agir 70 anos depois? Palavra dura, mas é uma palavra bíblica. Deus só vai agir a favor do povo de Deus 70 anos depois. Aí Abacuque olha aquilo, Abacuque não aguenta olhar isso. E Abacuque diz no versículo 13, Deus, tu é tão bom, seus olhos são tão bons, que você não consegue ver o caos. Abacuque fala para Deus, você não está entendendo o que está acontecendo. Nós somos muito Abacuques em alguns momentos do capítulo 1. O Abacuque do capítulo 3, que um dia eu vou falar com vocês, esse a gente não quer ser muito não. Mas o Abacuque do capítulo 1 é a nossa cara. Não estou vendo Deus, porque o caos está instaurado. Deus me convida a olhar para o caos que eu já vi e já escrevi, e ele diz que eu estou fazendo uma grande obra. A grande obra é levantar os caldeus. Fala sério. E depois ainda diz que os deuses dos caldeus ou dos babilônicos vão ser creditados pela vitória. Ele fala isso para Abacuque, escreve que eles vão falar que os deuses dele venceram, mas não venceram, porque eu estou no controle. Irmãos meus, Deus age da forma dele, não humanize Deus. Porque nós somos parecidos com Abacuque. Deus age agora, o caos está instaurado, e Deus vai agir 70 anos depois. Deus vai agir de várias formas, ok? Vai agir com Daniel na cova dos leões, vai agir com os amigos na fornalha, todos esses textos você conhece. Mas quando ele diz para Abacuque, eu estou fazendo uma grande obra, o povo de Deus só vai retornar 70 anos depois. Coloque isso no seu coração. Que Deus te abençoe. Que você possa ler Abacuque capítulo 1 e sair fortalecido, renovado, alicerçado, enraizado. Louvado seja o nome do Senhor. Aconteça o que acontecer, Deus está no controle. Vamos falar com Deus. Deus, quando a gente se depara com o texto de Abacuque capítulo 1, Deus, eu me vejo nesse texto. Eu vejo as igrejas, as pessoas do século 21, deixando de dizer, assim diz o Senhor, que é o papel do profeta, para dizer, até quando?
questionando Deus. Deus, quantas vezes nós preferimos te questionar a verbalizar? Aconteça o que acontecer, Deus está no controle. Diga isso para você na sua casa agora. Mas só diga se você está sendo impactado pelo poder espiritual de Deus. Se você consegue agora, do fundo do seu interior, dizer: aconteça o que acontecer, Deus está no controle, porque Deus está fazendo uma grande obra. Repita isso para você, e nós fomos abençoados neste domingo, em nome de Jesus. Amém e amém.